Fala moçada, vamos lá? Bom, na última aula a gente falou de tecido epitelial e terminamos na pele, tudo bem? Só que lembra, a pele tinha três camadas, uma camada de tecido epitelial e as camadas adjacentes eram de tecido conjuntivo, propriamente dito, e o tecido adiposo, tudo bem? Hoje, galera, vamos começar a falar desses tecidos. Os tecidos conjuntivos. Na verdade, tecidos de origem mesodérmica. A epiderme ela tem origem mesodérmica, endodérmica e ectodérmica. Aqui não, só mesoderme. Só a mesoderme forma esse tecido. Distribuído amplamente por todo o corpo, é o tecido encontrado em maior quantidade no nosso corpo, bem diversificado, uma vez que nós temos os tecidos especiais, ok? Como osso, sangue, linfa, tudo bem? Rico em substância intercelular, na verdade, é a diversidade de células e a diversidade dessa substância vai ser importante para classificar o tecido, não é? E preenche espaços, sustenta, conecta, armazena, não é? Defende, é um tecido com N funções. Vai depender do seu tipo. E nós veremos, ok? Altamente vascularizado e com inervações. Vascularizado, ao contrário do nosso tecido epitelial. Tudo bem? Beleza? Bom, não é? Como eu falei, rico numa matriz extracelular formada por substância fundamental ou amorfa e formada também por fibras. Tudo bem? Na verdade, matriz extracelular não é substância extracelular, não é substância não é que separa espaços entre as células e funciona como uma barreira para evitar a penetração de agentes infecciosos. Tudo bem? Bom, a substância amorfa, não é? Ela é o ácido hialurônico, isso no tecido conjuntivo propriamente dito, está aqui ó, um peptídeo glicano, uma glicoproteína, tudo bem? No entanto, ela também é formada por fibras colágenas, que dão resistência à atração ao tecido, fibras elásticas, bem resilientes, que dão elasticidade, e as fibras reticulares, que também são formadas por um tipo de colágeno, mas essas fibras, elas sustentam órgãos e tecidos. Um exemplo, não é? É a sustentação de vasos sanguíneos, ok? Lembrando que o tecido conjuntivo, ele é um tecido de preenchimento, mas é um tecido de sustentação também, ok? Bom, como surgem as células do tecido conjuntivo? Na verdade, existem células na medula que vão produzir essa célula mesenquimal indiferenciada. É a célula mesenquimal indiferenciada, que dá origem ao condroblasto da cartilagem, ao adipócito da gordura, ao fibroblasto do TCPD, às células mesoteliais, ao osteoblasto e assim sucessivamente. Tudo bem? Bom, células presentes. Quais são as células presentes no tecido conjuntivo? Bom, vamos lá. Tudo começa com o fibroblasto, ok? Muito importante porque a função dele é produzir a matriz, ok? Ele nasce fibroblasto, ele envelhece e torna-se o fibrócito. Então, a produção das fibras, a produção da substância amorfa é uma função dele. Ele está envolvido principalmente em processos de cicatrização. Tudo bem? Bom, eu tenho os macrófagos que fazem a fagocitose e a pinocitose. Macrófagos estão envolvidos em processos de defesa. São células que fagocitam invasores. Tudo bem? Tudo bem? Nós temos os mastócitos, responsáveis por liberar histamina e heparina. Heparina, um anticoagulante, histamina, um vasodilatador. Para que, quando ocorre a liberação, células elas são capazes de passar
de um meio para o outro, ok? Num processo chamado de diapedese. A histamina e a heparina, elas alargam capilares, promovendo passagem de células em situações de resposta inflamatória, em situações de resposta imunológica. Tudo bem? Nós temos também o plasmócito, que vai produzir anticorpos, ok? Para ajudar em processos de defesa. Tudo bem? Tudo bem? Olha aqui, ó, o retículo rugoso dele produzindo as imunoglobulinas. Tá legal? Bom, no entanto, essas células mais a matriz, elas compõem o que a gente chama de tecido conjuntivo, propriamente dito. Vamos falar sobre isso, tudo bem? Mas vamos lá, qual é a origem do tecido, não é? Como surge? Na verdade, o tecido conjuntivo, ele nasce como um tecido embrionário, mucoso, encontrado no cordão umbilical, e mesenquimal, encontrado no embrião, com células totipotentes, células que vão originar as demais células, os demais tecidos conjuntivos. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? E aí, moçada, nós temos tipos de tecidos. O primeiro é o TCPD, o tecido conjuntivo propriamente dito. O TCPD, ok? Ele pode ser dividido em frouxo, ok? Que simplesmente sustenta tecido epitelial e preenche espaço entre órgãos, só isso. Tá aqui, ó, o tecido frouxo, tá aqui a epiderme, frouxo e o conjuntivo denso. Isso aqui é a derme, tudo bem? Beleza? Função dele, sustentar a epiderme. É altamente vascularizado, é inervado. Função dele, sustentar a camada superior. Tudo bem? Beleza? E eu tenho o TCPD denso, que ao contrário do frouxo, ele possui mais fibras, mais células, tornando um tecido também de ligação. Tá legal? Beleza? Não só de preenchimento. O TCPD denso, olha ele aqui, ó, denso, ele pode ser chamado de modelado quando as fibras estão organizadas em paralelo, ok? Sendo resistente à tração. E aonde, para quê? Aonde encontramos? Ligando músculo no osso, os tendões, ou ligando osso no osso, os ligamentos. Tudo bem? No entanto, eu também tenho um TCPD não modelado, denso não modelado, ok? Aonde fibras colágenas estão no arranjo aleatório, ok? Resistente à tração? Sim, mas encontrado, não é? Na derme, para sustentar, na bainha de nervos, cápsulas do bácio, rins, linfonodos, etc. Nos demais órgãos. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Bom, como é que funciona a regeneração do tecido conjuntivo? Não é? Sei lá, não é? O processo de cicatrização, ele começa primeiro, uma lesão. E nessa lesão você vai ter coagulação do sangue, posteriormente uma inflamação. A inflamação, você vai ter a ação lá de trás dos mastócitos, a ação lá de trás, ok? Dos plasmócitos, tudo bem? Beleza? Posteriormente eu tenho a remodelação, o remodelamento, aonde os fibroblastos vão fazer a sua mágica, vão produzir tecido. Normalmente um tecido fibroso, mais denso, não é? Por isso uma cicatriz. Tudo bem? Beleza? E aí, fechou a conta e passou a régua. Então nesse processo envolve o mastócito, envolve o macrófago, não falei dele, envolve o mastócito, o macrófago, o plasmócito e por último o fibroblasto. Tá legal? Tudo bem? Bom, hormônios influenciam? Sim. O cortisol e o ACTH, eles impedem a proliferação de fibras, atenuando uma resposta inflamatória, dificultando a cicatrização. Por sua vez, hormônios da tireoide, não é? A deficiência de hormônios da tireoide, o hipotireoidismo pode acontecer isso, uma produção exacerbada de muco, chamada de mixedema. Tudo bem? Então nós temos esses três hormônios associados ao tecido conjuntivo propriamente dito. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, moçada? Tá.
Mas, posteriormente, eu também tenho tecidos conjuntivos especiais. Tecidos conjuntivos especializados, ok? Onde nós teremos diferenças em matriz, diferenças em células. O primeiro, e vamos ficar por aqui hoje, é o tecido adiposo. Cartucheira, pochete, tá maneiro? Um tecido que abriga essa célula aqui, o adipócito, que é uma célula que guarda gotas de triglicerídeos, tá legal? E vamos lá, ele é importante porque aqui eu tenho uma segunda via de síntese de glicose, não é? Ou seja, ele armazena energia, ele dá contornos ao corpo do homem e da mulher, ele é um isolante térmico e o tecido também é uma proteção contra choques. Tudo bem? Beleza? Na verdade, nós temos dois tipos de tecido adiposo, o unilocular e o multilocular. O multilocular encontrado em recém-nascidos e é um tecido com função de produção de calor. Essa é a principal função dele, ó. Várias gotas lipídicas, por isso multilocular. É chamado também de tecido, esse aqui é amarelo branco, aqui não, marrom porque vasos sanguíneos e muitas mitocôndrias. Gente, uma coisa interessante, no passado, o recém-nascido, né, o prematuro, era difícil um prematuro sobreviver, porque a gente não tinha incubadora. Um prematuro não tem ainda gordura o suficiente, para produzir calor na variação de temperatura que ele passa durante o parto. 36, 35, 36 da mãe e fora. Putz, cara, uma variação absurda. Ok? Beleza? Hoje com as incubadoras fica bem mais fácil. No entanto, vamos lá. À medida que você envelhece, esse tecido vai sendo substituído por um tecido unilocular, que varia de amarelo a branco. Um tecido que tem distribuição por todo o corpo, e como ele tem pouca vascularização e poucas mitocôndrias, a sua grande função é o armazenamento. Tudo bem? Tudo bem? Gente, eu não posso esquecer de dois pontos. Primeiro, o tecido adiposo também produz hormônio, a leptina. Grelina eu não vou falar hoje não. A leptina, que age no hipotálamo, aumentando o gasto energético, diminuindo o apetite e diminuindo a secreção de GH. Tudo bem? A leptina é produzida pelo tecido adiposo e ela regula o seu apetite. Ok? Beleza? Uma outra coisa, a termogenina presente no tecido adiposo. A termogenina, ela bloqueia a ATP sintase, ela inibe a ATP sintase, ela faz com que a ATP sintase não produza ATP, mas não para a respiração celular. Assim, não é? Você tem respiração celular, ok? Você tem produção de calor, porque aqui eu tenho produção de calor, você tem produção de calor sem produção de ATP. E uma coisa interessante, a sua respiração celular, ela ocorre, não é? Um fator primordial é a baixa do ATP. Baixou o ATP, respiração celular bomba. Então a termogenina, não é? Uma substância termogênica, ela faz com que a respiração celular aconteça, tudo bem, sem parar, não é? Sem que ocorra a produção de ATP. Então você está queimando sem produzir ATP, queimando somente a produzir calor. Por isso que isso funciona muito bem nos ursos polares, animais que hibernam. Tá maneiro, galera? Tamo junto? Moçada, valeu, amo vocês e vamos que vamos. Andrà tutto bene.